Alô, meu povo! Como vocês estão? Gente, é com grande aperto no coração que eu digo para vocês que chegamos ao fim do nosso super programa. Vamos sentir muitas saudades desses podcasts incríveis e de dividir um pouquinho de conhecimento com todos vocês. E para encerrar com chave de ouro, o tema do programa de hoje é Diclofima renale, que é popularmente conhecido como verme gigante do rim. Ele é o maior nematóide já descrito como parasita animal e também humano, podendo ter de 14 a 100 centímetros. Os animais e nós humanos contraímos esses parasitas através de consumo de carne de peixe pouco cozida. Essa doença, como acomete não só os animais, mas também nós, os homens, é considerada uma zoonose. E como não venho até vocês sozinha, tem sempre esse time de peso para nos deixar super por dentro dos assuntos que trazemos em pauta, quero aproveitar para me despedir dessa equipe sensacional e dizer que vou sentir muita saudade de fazer esse podcast com vocês. Lana, Gabi e Thaís, vocês são incríveis. Bom, galera, agora eu vou chamar a Gabi para contar pra gente um pouquinho e explicar como que funciona o ciclo desse parasita. Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Hoje eu vim apresentar um pouquinho sobre o ciclo evolutivo do Diclofima renale. Então vamos aprender um pouquinho sobre o ciclo evolutivo desse parasita? O ciclo desse parasita ele é indireto, apresentando como hospedeiro definitivo os cães, o bovino, os equinos, suínos e o homem, e 2 hospedeiros intermediários, um anelídeo que parasita as brânquias de crustáceos e peixes. No hospedeiro definitivo, o parasita adulto localiza-se geralmente no rim direito, assim os ovos podem ser eliminados com a urina. Em condições adequadas no meio ambiente, a primeira fase larval surge dentro dos ovos. Para prosseguir sua evolução, os ovos larvados devem ser ingeridos pelo hospedeiro intermediários, que são os anelídeos. Após a ingestão dos ovos, as larvas L1 eclodem e atravessam o aparelho do tubo digestivo, mudando para a segunda fase larval, criando cistos nos anelídeos. A infecção dos peixes se dá pela ingestão de crustáceos parasitados. As L2, livres no trato digestivo dos peixes, migram através da parede intestinal ao mesentério ou fígado, onde formam cistos, crescem e sofrem 2 mudas, formando L3 e L4 infectantes. O hospedeiro definitivo se infectam alimentando-se de peixe crus contendo a L4. Dentro do hospedeiro definitivo, os parasitas migram através da parede intestinal para o rim. A prevalência desses parasitas no rim direito é maior provavelmente devido à sua vizinhança com o duodeno. E esse é o ciclo da Diclofima renale, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Oi, gente! Aqui é a Thaís. E pela última vez, vamos falar sobre os sintomas. A doença da vez é a Diclofima renale, como as meninas já nos contaram um pouquinho. Então vamos lá. Os sintomas, no geral, não são muito abrangentes, o que já facilita um pouco o diagnóstico, caso o paciente animal ou humano tenha algum desses sinais clínicos, como hematúria, que é a presença de sangue na urina. Também falta de apetite, dores lombares, que ocorrem devido à doença acometer o rim, emagrecimento, apatia, aumento do volume palpável na região renal e, no caso dos animais, também o arqueamento do dorso. Além desses, pode ser identificado peritonite e uremia, devido à insuficiência renal causada pela doença. Também existem casos de pacientes assintomáticos e a doença só é descoberta através de exames para identificar outros problemas ou exames de rotina mesmo. O diagnóstico é realizado através de ultrassonografia, uranálise e urografia excretora. A partir disso, é realizado um exame parasitológico para identificar realmente a doença. Como alguns pacientes são assintomáticos, o diagnóstico pode ser realizado ao acaso, através de hemogramas. Nesses casos, os pacientes apresentam alterações como leucocitose, linfocitose e eosinofilia. Infelizmente, alguns casos só são diagnosticados após a necrópsia, então são observados vermes. Então fiquem ligados! Se vocês perceberem alguns desses sintomas nos animaizinhos ou em vocês mesmos, corram para um médico. E é isso, pessoal!
Oi, galera, é a Thais aqui de novo e eu vou falar para vocês sobre prevenção. Bom, algumas das formas de prevenção são cuidar do consumo de peixes, minhocas, rãs e sapos crus ou poucos cozidos. Também saber a procedência de origem dos alimentos ingeridos e cuidar muito na hora de produzir os alimentos. Outro cuidado necessário é cuidar com os cães de rua e também com a população que vive em situações precárias para, assim, conseguir ter um maior controle e também prevenção desse parasita. Oi, gente, é a Lana, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do tratamento dessa doença, da qual as meninas já descreveram tão bem, e contar o último caso do ano, já que esse é o nosso último programa. Não fiquem tristes, viu? Qualquer coisa, acompanha a gente lá no Instagram, que a gente sempre tá postando novidade. Então, bora lá terminar esse programa. O único tratamento definitivo é a realização da nefrotomia, que é uma técnica cirúrgica para retirada do próprio parasita. E essa técnica é feita nos casos de diagnóstico precoce ou por outra técnica cirúrgica, que é a nefrectomia, que é a retirada total dos rins ou do rim infectado. E ela é feita naqueles casos em que o parênquima renal já está totalmente destruído. O tratamento com antihelmíntico, com remédio, não é totalmente eficaz, pois mesmo que o Diectofilma renale seja morto pela ação do remédio, ele não conseguirá ser eliminado do rim, devido ao seu tamanho e espessura, ou seja, o indivíduo infectado vai ter que passar por cirurgia de qualquer jeito. E o relato que a gente trouxe para vocês hoje, ele aconteceu lá no Hospital Veterinário de Uberaba, com uma cadela sem raça definida, tendo 2 anos, que pesava 36,8 quilos. O tutor levou a cadelinha no hospital para castração, porque ela estava apresentando a secreção vulvar sanguinolenta. A paciente não tinha histórico de doença, não era vacinada, mas ela fazia tratamento, o controle de verminoses e de ectoparasitas regularmente. Todo o exame físico, ou seja, a anamnese, não demonstrou nenhuma alteração. Porém, no hemograma foi observado leucocitose e linfocitose. E no exame bioquímico, a ALT e creatinina, que avaliam a função renal, estavam normais. Na ultrassonografia, que foi realizada para descobrir justamente a origem da leucocitose, foram visualizadas imagens tubulares no rim direito, compatível com o Diectofilma renale. E, para a confirmação da doença, foi realizada a urinálise, onde foi possível fazer a identificação dos ovos do parasita. Então, o animal foi encaminhado para a laparotomia exploratória e a nefrectomia. Durante a cirurgia, observou-se perda completa do parênquima renal, moderada quantidade de líquido sanguinolento e espessamento da cápsula renal. Assim, foi realizada a retirada do rim por inteiro e, por opção do tutor, a castração também foi realizada. Depois da cirurgia, o animal teve uma boa recuperação e não houve reincidência da doença no rim esquerdo, visto que o tutor começou a cuidar mais dos hábitos ambientais da sua cachorrinha, pois eles moravam numa fazenda onde havia muitos sapos e, como já sabemos, o parasita pode se alojar nesses animais, não é mesmo? Nesse caso dessa cadelinha, ela não apresentou nenhum sintoma que a Thaís já citou pra gente, ou seja, ela era assintomática. O único sintoma que ela apresentou foi realmente a secreção vulvar. Por isso, é muito importante a gente prestar muita atenção em qualquer sinal que o nosso animal venha a apresentar. E aí, gostou do programa de hoje? E assim a gente termina nosso último programa do ano. Ah, fica triste não, gente. Como eu já disse, acompanhe a gente lá no Insta para se manter atualizado. Foi um prazer estar com vocês durante todo esse ano. E ainda mais nesse ano tão difícil, né, gente? Muito obrigada pela atenção e pelo carinho. E de todas nós, o nosso último tchau!